Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Estou de volta para a gente falar sobre as diretrizes de correção dos atlas virtuais. Esse é um recurso muito importante que pode ser fundamental em muitas das suas disciplinas, hein? Então não perde esse vídeo, não fica de fora das principais informações. Vem comigo! Antes de começar, eu faço aquele velho convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativa as notificações, se inscreve para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente poste aqui. Esse já é o 11º vídeo que a gente faz sobre as principais ferramentas que são utilizadas ao longo do curso. Então, não deixe de conferir todos os nossos vídeos, também não deixe de conferir as diretrizes de correção que estão presentes lá na Secretaria Virtual do curso. É muito importante que você não faça nenhuma atividade sem antes verificar as rubricas. A partir delas é que você vai ficar sabendo quais são os principais critérios de correção que vão ser utilizados na correção da sua atividade, tá bom? Então agora vamos falar sobre atlas virtuais. Atlas são recursos educacionais muito importantes, pessoal. Eles podem ser usados em várias disciplinas, desde aquelas disciplinas morfológicas, como anatomia humana, anatomia e fisiologia animal, histologia, como também nas diversas outras disciplinas, como as da botânica, disciplinas de ecologia, disciplinas, enfim, de parasitologia, microbiologia, ou seja, as possibilidades de uso são enormes. Então, por meio de um atlas virtual, você consegue direcionar o seu estudo a partir de informações que você não consegue ver a olho nu, ou então que você não consegue ver tão facilmente. Isso quando a gente fala, obviamente, de micro-organismos, ou então de estruturas internas, quando a gente está falando sobre anatomia e fisiologia. Dentro da ecologia também, um atlas pode ser extremamente importante para que você conheça diferentes ambientes, diferentes hábitats, diferentes ecossistemas. Já na botânica você pode fazer aí um compilado de diversas espécies vegetais, onde você pega as informações sobre o indivíduo adulto, sobre as folhas, sobre os frutos, sobre as sementes, enfim, as possibilidades de atlas são extremamente diferenciadas. Um atlas, ele permite que você disponibilize uma informação visual, seja ela de modo estático ou de modo interativo. De modo estático, você pode simplesmente pegar um apanhado de imagens, uma coleção de imagens, dispor no seu arquivo e a partir disso você traz as principais informações. Já o atlas interativo, você consegue fazer na forma de e-book ou na forma de site e você consegue colocar pontos de enfoque, pontos de destaque, informações diferenciadas dependendo de onde o seu leitor clicar na imagem. Enfim, um atlas interativo ele pode ser muito mais valioso do que um atlas estático, mas da mesma forma ele não vai perder valor quando comparado com outro tipo de atlas, porque o principal motivo de você fazer um atlas é você destacar informações onde normalmente nos livros você não consegue encontrar, tá bom? Existe ainda as diferenças entre atlas convencionais e atlas virtuais. Os atlas convencionais você pode fazer, por exemplo, um conjunto de imagens no Word, no PowerPoint, no OpenOffice, enfim, depois salva o teu arquivo em formato PDF e disponibiliza para o teu leitor, para o teu estudo. Já o atlas virtual é quando você pega, por exemplo, um conjunto de imagens, coloca lá num site ou então faz um e-book, de modo que o recurso visual fique disponibilizado na grande rede e pode ter ou não ser agregado de recursos em 3D, recursos onde saiam checkbox com informações diferenciadas, onde você consiga disponibilizar um zoom, dependendo da estrutura onde você clica na sua imagem. Tem sites que fazem esse trabalho para você. Você pode, por exemplo, fazer um blog numa plataforma que é voltada para imagens. E aí, como a Wix, por exemplo, você consegue fazer um site tranquilamente, de modo muito fácil, gratuito, muito rápido e dinâmico, escolher lá um dos modelos que é disponibilizado para você, como por exemplo um site de fotos,
e a partir daí você começa a disponibilizar as imagens do atlas que você quer criar, seja um atlas de fisiologia, de microbiologia, de botânica, de ecologia, enfim, as possibilidades são muito amplas. Para que a gente consiga fazer um atlas da maneira mais dinâmica e mais clara possível, primeiro você precisa fazer, obviamente, uma pesquisa prévia do tema. Quais são as imagens que vão ser importantes para a compreensão do teu assunto? Quais são as estruturas que não podem faltar? Quais são as estruturas que elas têm um valor agregado maior? Então, tudo isso você precisa ter no seu atlas. Você precisa fazer uma pesquisa prévia para definir quais são os assuntos que vão ser abordados ao longo de todo o atlas. Depois que você faz isso, você estrutura um roteiro. Então, se você está, por exemplo, fazendo um atlas das principais espécies de bactérias gram-positivas. Então, para que você tenha um atlas mais dinâmico, mais didático, o que é que você precisa fazer? Gram-positiva, vou falar da parede, vou falar das estruturas externas à parede, das estruturas juntamente com a parede celular, e a partir disso eu vou pegar as principais espécies que compõem o grupo das gram-positivas. Já se eu for, por exemplo, falar sobre um atlas de paisagens, por exemplo, eu posso pegar fotos de paisagens abertas, depois eu vou afunilando até detalhar os principais ambientes que tem naquela paisagem. Ou seja, para que eu consiga ter um atlas assertivo, eu preciso que ele siga uma linha lógica de pensamento. Um outro aspecto muito importante para a construção do atlas é você catalogar as imagens e também catalogar todas as informações. Catalogar em que sentido? Você junta todas as imagens com todas as informações disponíveis para que você consiga fazer o seu atlas de uma maneira mais fácil. E aqui, quando eu falo catalogar imagens, eu preciso fazer um apanhado, fazer um adendo aqui para explicar uma coisa importante para vocês. Muita atenção aos direitos autorais das imagens, pessoal. Direito autoral é algo muito importante no nosso país e que, se não for dada a devida atenção, você pode até estar cometendo um crime federal. Então, quando eu falo de direito autoral, eu tenho que fazer um adendo para explicar para vocês o seguinte. Quando eu vou lá no Google, por exemplo, procurar uma imagem, essa imagem, vocês vão concordar comigo, que ela foi feita por alguém, por alguma pessoa. E essa pessoa, na hora de disponibilizar essa imagem para a internet, ela pode definir se aquela imagem vai ser de domínio público, ou seja, qualquer pessoa tem acesso, vai ser de licença gratuita, ou se aquela imagem vai seguir uma determinada lei de direito autoral que o uso vai ter que ser remunerado. Então, eu, por exemplo, se eu fosse um fotógrafo e eu fosse fazer um site, disponibilizar as minhas imagens, eu poderia muito bem dizer que determinada imagem, para que tal pessoa tenha acesso, ela precisa me pagar R$10, R$20, enfim. Então, é sempre muito importante que você verifique se a imagem tem direito autoral e, se ela tiver direito autoral, se o uso dela é permitido pelo autor. Então, sempre fique de olho nisso. Lá na nossa rubrica tem algumas informações importantes para que você consiga entender mais sobre o direito autoral, quais são as fotos permitidas, quais são as fotos de uso restrito. Uma outra informação importante também, se você for o autor das fotos, destaque a autoria delas, coloque lá o seu nome, coloque lá o curso que você faz parte, coloque a data que foi feita a foto, para que outras pessoas, caso entrem na internet e queiram utilizar suas fotos, saibam de fato dar o crédito devido a você, que é o autor, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou detalhar alguns tipos de atlas, alguns tipos de imagens que a gente pode ter nos atlas. Vou sair aqui da câmera para dar um destaque maior na tela e daqui a pouquinho eu volto com a imagem passando tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá! Bom, o primeiro tipo de atlas que eu posso utilizar é um atlas de paisagem. Notem, por exemplo, que essa imagem ela traz uma foto da Foz do Rio Cocó, aqui em Fortaleza, no Ceará. E aqui eu tenho todos os elementos que me propiciam identificar corretamente essa paisagem. Aqui no título eu tenho dizendo de onde ela está, o país e de qual lado foi feita a foto. E além disso,
eu destaco todas as principais informações de relevo, de vegetação, de patrimônio natural que essa paisagem possa ver. Notem que aqui eu coloquei ao fundo dunas da Sabiaguaba, que é onde a gente vê, à direita, vegetação de mangue. Aqui eu coloco os créditos da imagem, que é da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Essa imagem está disponível lá no site deles, então ela está devidamente referenciada. Um outro tipo de atlas que eu posso ter é o atlas de flora. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto da carnaúba. E aí eu coloco o nome científico da carnaúba, Copernicia prunifera, quem a identificou pela primeira vez, faço um destaque para a família da carnaúba, coloco as informações sobre a origem e as principais informações também sobre o detalhamento dessa planta. Né? Aqui eu falo que a palmeira possui determinada altura, um tronco de tantos centímetros, o tipo de tronco e onde a planta ocorre. No caso da carnaúba, ela é endêmica de diversos estados que estão presentes na região norte, nordeste e centro-oeste, principalmente nos biomas de Caatinga e Cerrado. E, obviamente, eu estou detalhando a fonte da imagem, que é da professora Valéria Sampaio, professora nossa aqui da UES. Essa foto foi feita no ano de 2021. Um outro tipo de atlas que eu posso utilizar é o atlas de fauna. Aqui eu tenho a foto do nosso soldadinho do Araripe, a ave endêmica aqui do Ceará. Ela, na verdade, ela é exclusiva nossa aqui do Ceará, ela habita ali na Chapada do Araripe. E aqui eu tenho, além do nome popular, o nome científico, quem fez a descrição pela primeira vez, coloco se se trata de um indivíduo adulto ou não, e coloco também as principais informações de estrutura corporal, de hábitos de vida, e daí por diante. Também tem a fonte de onde a imagem foi retirada, no caso aqui do Atlas de Registro de Aves Brasileiras, cujo fotógrafo foi o Emanuel Barreto, também no ano de 2021. Além disso, eu tenho outras possibilidades. Posso fazer um atlas de micro-organismos, posso fazer um atlas de células e tecidos, por exemplo, como a gente tem aqui, a gente vê à esquerda um tecido muscular estriado cardíaco. Eu tenho aqui o aumento dele, que foi em 400 vezes, o tipo de coloração que está sendo feita nesse tecido, no caso hematoxilina e eosina, e a fonte de onde essa imagem foi retirada. Se eu quiser também, eu posso destacar algumas informações, como por exemplo, aqui o disco intercalar da fibra muscular, o núcleo das fibras, eu sempre vou ter que explicar os destaques que eu esteja dando aqui na minha imagem. E para finalizar, eu tenho um atlas de micro-organismos, por exemplo. Aqui eu tenho uma lâmina, uma microscopia de Rhizopus. Rhizopus é um fungo filamentoso. Eu tenho aqui o aumento dele, que está em 1000 vezes. O tipo de coloração utilizada, que no caso é a lactofenol azul de algodão. E aqui alguns destaques para imagem. Hifancinocíticas, que são largas, entrelaçadas. Estou vendo também esporangiósporo, esporangiosforo e esporângios. E na maioria dos microscópios que eu posso utilizar em microbiologia, por exemplo, eu posso ter essa agulha que serve para dar um destaque, serve para apontar determinada estrutura que eu vejo no microscópio. E aí esse destaque eu posso detalhar aqui também nas principais informações do atlas. E obviamente também a fonte dessa imagem devidamente referenciada. De volta aqui à nossa tela, eu mostro agora para vocês algumas possibilidades para que a gente crie o nosso atlas. Primeiro, ele pode ser um arquivo digital. Eu posso simplesmente fazer um compilado de imagens, dispor no Word, dispor no PowerPoint, salvar essas imagens em PDF e disponibilizar no arquivo .pdf, no arquivo .doc e daí por diante. Outra possibilidade é transformar esse atlas no e-book. Eu posso utilizar sites como Flickr, por exemplo, fazer o upload do meu arquivo e o próprio site se encarrega de deixar esse arquivo animado, dando alguns efeitos de abertura de página, fechamento de página. E uma outra possibilidade também é eu fazer um site. Eu posso utilizar o blog, por exemplo, que você utiliza na sua disciplina, colocar as imagens lá e dispor as principais informações. Esses são os 3 principais tipos de recursos que a gente pode utilizar para fazer um atlas virtual. Em relação aos critérios de avaliação, são basicamente 5, tá?
Primeiro critério vai ser o conteúdo abordado, é onde a gente vai avaliar se as imagens que você disponibilizou estão adequadas em relação ao formato, em relação às informações, e se as informações que você dispôs estão corretas. Isso tudo vale de 0 a 40 pontos. Segundo critério que eu vou avaliar é a qualidade do material e o uso de recursos tecnológicos. Basicamente, eu vou ver se há qualidade técnica na imagem, se você fez um atlas onde eu consiga visualizar tudo que você colocou na sua imagem, e aqui o uso de imagens com a resolução adequada é importantíssimo. Não adianta nada colocar uma imagem com a resolução baixa, porque quem corrigir não vai conseguir ver o que você está querendo mostrar naquela imagem. Então, consequentemente, a correção fica prejudicada. Uma outra coisa que a gente vai analisar é se você fez uso dos recursos tecnológicos que estão sendo apontados no comando da sua atividade. Então, se o comando diz para você fazer um atlas virtual e postar no teu blog, eu vou verificar se de fato você atingiu esse objetivo. Já se pede para você salvar como e-book e você não salva, eu vou estar avaliando também se você fez isso ou não. Esse critério vale de 0 a 20 pontos. O terceiro critério é o uso de legendas e descritores. É onde a gente vai analisar se as legendas estão corretas, se as informações que você dispôs ali estão adequadas, se você colocou zonas de destaque, se elas estão descritas e explicadas, e também se o autor e a fonte da tua imagem estão devidamente descritos, seja de um autor terceiro ou suas imagens propriamente ditas. Esse critério vale de 0 a 20 pontos. Eu vou avaliar também a linguagem, é um quarto critério de avaliação, onde a gente vai ver se a linguagem que você utiliza está adequada e se você faz uso de termos técnicos e científicos também adequados ao assunto do teu atlas. Esse critério vale de 0 a 10 pontos. E, por fim, a formatação, é onde a gente vai analisar se as referências que você dispôs estão de acordo com o guia da UES e se também está de acordo com o comando da atividade. Isso vale de 0 a 10 pontos, lembrando que plágio não é considerado na correção, então você infelizmente não vai ser avaliado se você tiver plágio detectado aí na sua atividade, tá bom? Em relação à rubrica de correção, eu vou pedir para você ir lá na Secretaria Virtual do curso para se familiarizar com a rubrica, verifique lá todos os aspectos que vão ser avaliados, os níveis de avaliação, para que de fato você tenha uma ótima nota de avaliação no seu Atlas virtual. E por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado nesse nosso vídeo. Faça o convite para que você reveja os nossos vídeos, caso tenha alguma dúvida. E me despeço rapidamente. Já já tem um novo vídeo, hein? Um abraço e até a próxima!